Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Vamos dar continuidade ao estudo sobre a possibilidade da influência moral dos médiuns nas comunicações que são instrumentos. Já relembramos que a faculdade independe da moralidade, pois aquela está radicada no organismo, mas a qualificação da prática mediúnica está diretamente ligada com o aperfeiçoamento do médium. Kardec, na questão 4, do capítulo em estudo, que é o 20, item 226 do Livro dos Médiuns, afirma e questiona. Há médiuns aos quais, espontaneamente e quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Os espíritos sabiamente respondem: tem. E esse fim é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros da caridade. É que só a saciedade lhes poderá abrir ao final os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, e que, de tempos a tempos, não receba admoestações dos espíritos. O pior é que, as mais das vezes, eles não as tomam como dirigidas a si próprios. Para esta questão, há uma nota do codificador. É frequente usarem os espíritos de circunlóquios em suas lições, dando-as de modo indireto para não tirarem o mérito àquele que as sabe aproveitar e aplicar. Porém, tais são a cegueira e o orgulho de algumas pessoas, que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Ainda mais, se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e o qualificam de mentiroso ou malicioso. Só isto basta para provar que o espírito tem razão. Esta elucidação dos espíritos fez-me recordar o relato de Divaldo Franco sobre um diálogo que ele travou com a benfeitora Joana de Ângeles. Narrou oportunamente o médium que estava atravessando uma situação muito difícil de sua existência e que, diante da presença da veneranda, lamentou-se, dizendo que ela o percebia naquela situação tão difícil e não lhe encaminhava uma mensagem sequer. Que através dele muitas pessoas já tinham recebido mensagens consoladoras, mas ele não. E arrematou que não achava isso muito certo. Joana, então, conta Divaldo, pediu para que ele tomasse uma mensagem aleatória de sua autoria, que veio sob intermédio dele. Assim ele fez. Ela pediu para que ele lesse. Ele obedeceu. Então ela questionou: qual o pronome que eu utilizo nas mensagens? Ele respondeu: tu. E ela redarguiu: pois bem, escrevo todas as mensagens para você. Você as encaminha, publica e distribui por entender ser útil para outras pessoas, mas eu as direciono para você. Sempre, o primeiro a receber a instrução, meus irmãos, é o intermediário. A mensagem chega através dele. E isso impacta para o seu aperfeiçoamento e crescimento. Compartilhar é algo posterior, como consequência natural de disseminar conteúdo tão importante e que pode abarcar muitas pessoas. Mas nunca pode o receptor se abster de refletir profundamente a correspondência dos ensinamentos e esclarecimentos à sua moralidade, sob pena de não atender com desvelo e realidade a tarefa que lhe cumpre desempenhar. Sabe-se que também existem situações em que o médium figura como instrumento passivo para a instrução de outrem. Sobre isso, os espíritos. Muitas vezes, os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas há outros a quem não nos podemos dirigir senão por intermédio dele, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos
senão o cega o amor próprio. Não creiais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Ora, mesmo que direcionadas a outras pessoas, o médium deve fazer o exercício de identificar o que lhe cabe analisar e refletir. Será que na instrução que direciona ao outro não há um aprendizado que possa abarcar? O ser humano experimenta dores tão próximas que sempre existem pontos de conexão para o crescimento, mesmo que através de ensinamento que aparentemente seja exclusivo do outro. A vida de relação nos permite o aprendizado constante com as lições que nutrimos dos desafios dos nossos irmãos. Destacamos que, em que pese existam mensagens pessoais, o objetivo da revelação é mais alto, como dizem os espíritos. Por isso, eles se vinculam com os instrumentos que oferecem as facilidades necessárias para a comunicação. Os exemplos são vários das mediunidades abençoadas que socorrem os corações, comprovando a imortalidade através do diálogo que conduz à esperança no futuro e na certeza da atuação da justiça divina. Médiuns que servem ao atendimento do Consolador prometido por Jesus. Libertar as consciências para a conquista da felicidade. Percebemos, pelas respostas dos espíritos, o quanto a mediunidade é ferramenta de trabalho que lapida a individualidade que a abriga, e que esta individualidade, imprimindo seriedade e responsabilidade, disciplina e dedicação à faculdade mediúnica, se sentirá confortável, cada vez mais, que servir de instrumento para a libertação de sofredores carentes de esperança, para vencer as próprias más inclinações. No próximo encontro, seguiremos nas reflexões sobre a mediunidade e a moralidade dos médiuns. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.